Corre o 3. Que 3? Corre o 3. Vai, come o 3. Corre o 3. Come o 3. Come o 3, filha da puta. Come o 3, filha da puta. Olá meus caros amigos, eu sou o Gasolich e mais uma vez estou aqui para trazer mais um vídeo sobre esse spin-off incrível do nosso querido Dust. Pra quem não tá ligado, o Dust é um personagem secundário de Konosuba, que tem um spin-off inteiro focado nas suas maiores peripécias. Esse vídeo é a parte 3 do spin-off, então se você ainda não viu os outros vídeos do spin-off dele, eu vou deixar eles aí no card pra você assistir. Mas chega de enrolar vocês, hoje é dia de nós continuarmos a saga do aventureiro mais brabo de Axel, o Shomuski. Não, mentira, é o Dust. Ou não, né? O vídeo passado terminou com o Dust sendo preso, depois de todos os rolês que deram na loja da Sucubus. Mas antes de continuar a história, nós temos um interlúdio focado naquele cara do capacete. Nesse interlúdio é revelado que o cara do capacete é aquele mesmo nobre que tentou abusar do Dust no volume 7 da história principal. E basicamente aqui conta um pouco mais sobre ele e as coisas estranhas que ele faz, como ficar conversando com uma foto do Dust. E ele também odeia o Kazuma por ser tão próximo assim do Dust. Também é revelado que o capacete que ele tava usando na loja da Sucubus é na verdade o capacete que o Dust tinha vendido pro carinha do armazém lá no primeiro vídeo do spin-off. Inclusive ele gosta tanto assim do Dust que fica cheirando e lambendo o capacete. O cara é doente mesmo. Se passam 2 semanas desde o ocorrido e esse foi o tempo que o Dust ficou na prisão. Ele tava lá na guilda com os companheiros dele e contando tudo o que aconteceu com ele nas últimas semanas, só que geral tava ignorando ele. O Dust pede desculpa por ter sumido por 2 semanas, mas todo mundo continua ignorando ele. Ele até brinca dizendo que já que eles estão ignorando ele, ele pode fazer o que ele quiser, mas ali enfinca a adaga na mesa, no momento em que ele estica a mão pra perto dela. Ele logo se desculpa de novo e aparece um cara ali na mesa. A galera cumprimenta ele como se fosse um amigo antigo e o Dust pergunta quem que é esse maluco aí. Ali então olha pro Dust e diz que esse cara foi quem substituiu ele nessas últimas semanas. Depois disso, o Dust vai pra loja do Vanir e fica lá fazendo nada. A Yun tava lá também fazendo uma torre de cartas e o Vanir tava resolvendo algumas coisas da loja. O Dust pede uma grana pra eles e os dois logo negam. O Dust xinga eles e a Yun diz que ninguém daria dinheiro pra um cara que nem ele. E o Dust começa a balançar a mesa que as cartas estavam empilhadas. O Vanir então chega perto e bate uma carta na mesa e derruba toda a torre da Yun e ela começa a chorar. Porra, Gabriel! No meio disso, o Vanir tenta vender uns produtos meio duvidosos ali pro Dust, como um banheiro portátil que toca um som alto pra caralho e inunda tudo e uma esfera que lança um raio poderoso. Mas esse raio só é ativado se o cara segurar com as 2 mãos e o negócio só atira pra baixo, então seria um ataque suicida. O Dust diz que tá de boa e o Vanir fala que se ele quiser depois, o negócio tá aí. O Dust comenta dos seus amigos terem abandonado ele e o Vanir e a Wii simpatizam com os caras, já que o Dust só dá trabalho. O Dust de repente fica sério por ter se lembrado do seu passado, mas ele deixa isso de lado. Em vários momentos ele fica se lembrando do seu passado, mas ele não revela o que é que ele tá pensando. O Dust então se levanta e antes de sair o Vanir diz pra ele ficar atento. O Dust agradece e vai em direção à guilda. Chegando lá, a galera fica fazendo comentários sobre pensar que ele tinha morrido e que a guilda tava bem pacífica sem ele. O Dust manda todo mundo a merda e vai em direção ao balcão. Ele brinca com a Luna falando dos peitos dela, mas dessa vez ela tava mais áspera que o normal. O Dust pede pra fazer uma missão, mas ela diz que alguém pediu pra não deixarem ele fazer missão por causa dos problemas que ele causou ultimamente. Depois da tia começar a listar os crimes dele em voz alta, ele sai correndo da guilda e vai atrás do Kazuma pra ver se ele consegue fazer uma missão com ele. Só que quando ele vai lá, não tem ninguém na mansão. Eu realmente não sei onde o Kazuma e o grupo dele foram parar nesse meio tempo em que o Dust ficou na cadeia. Provavelmente ou eles estão viajando pra Eora, onde eles estão simplesmente fazendo alguma missão fora da cidade. O Dust então vai andando nos becos pra ver se acha alguém conhecido e ele encontra a Loli Sucubus lá. Ele diz que tá ocupado agora e a Loli diz que as Sucubus queriam retribuir a ajuda dele fechando a loja exclusivamente pra ele essa noite, já que ele perdeu a semana grátis lá. O Dust imediatamente diz que vai aparecer por lá e sai andando pelos becos. Ele acaba encontrando uns caras estranhos e fica escutando a conversa deles. Basicamente é revelado que são os mesmos caras que tentaram sequestrar a Darkness e que também esses mesmos caras são daquela organização criminosa que a Senna tinha comentado. Também é revelado que o cara que estava fazendo a missão com o grupo do Dust é um membro desses criminosos e eles estavam interessados na Lin. O Dust chega por trás dos caras e dá um pé na bunda deles e amarra os dois. Então ele quebra uma garrafa de vidro que estava ali no chão e tira o sapato dos caras para eles não fugirem sem acabar pisando no vidro. O Dust também começa a interrogar o maluco e ameaça esfregar a cara dele no pau do que estava desmaiado e imediatamente o cara se rende. Depois de extrair tudo que podia do bandido,
bandido, ele amarra os dois de um jeito bem gay e sai correndo pra loja da Sucubus. Basicamente, aquela é uma organização que sequestra pessoas, e o cara desmaiado sabia onde era o ponto de encontro deles, mas como ele tava desmaiado, não tem como ele interrogar o cara. Ele entra na loja da Sucubus e dá uma explicada rápida na situação pra Loli e diz pra ela chamar a polícia, pros caras que estavam no beco ali no fundo, e que é pra ela se encontrar com ele na guilda. O Dusty sai correndo pra guilda e vai na direção da Luna e pergunta pra ela que tipo de missão o grupo dele tinha pego. A Luna fica assustada com a seriedade do Dusty e diz que a Lynn pediu pra não revelar a missão pra ele. Ele então explica sobre a organização e a cena aparece ali, pede pra Luna arrumar um quarto nos fundos pra eles falarem melhor sobre isso. E bem nessa hora a Loli Sucubus chega na guilda putaça com o Dusty por ele não ter especificado o lugar que os bandidos estavam. Depois de explicar tudo pras três, a Luna revela a missão do grupo do Dusty. Era uma missão de matar uns goblins perto da dungeon do Killy. Só que é de conhecimento comum pros aventureiros que pra chegar nessa dungeon é necessário atravessar uma floresta. Então é muito importante acampar quando estiver escurecendo. E esse vai ser o momento perfeito pros bandidos atacarem. O Dusty diz que vai precisar de ajuda, mas a Luna diz que a maioria dos aventureiros estão em missão e a cena diz que não pode enviar policiais pra ajudar, já que esse crime não é algo que tenha provas concretas. O Dusty diz que vai fazer isso sozinho mesmo, mas que precisa de um cavalo ou uma carruagem pra levar ele pra lá. A Loli então, que tava quieta até agora, diz que tem uma ideia de quem chamar. Na frente do portão da cidade, o Dusty fica meio decepcionado. Ele pensava que ela iria chamar o Vanir pra ajudar ele, mas ela chama aquele nobre do capacete. O cara tinha pego uns cavalos da família dele, já que ele é rico e também iria ajudar, porque ele sabe usar uma lança. O Dusty pergunta pra Loli como ela chamou um nobre tão rápido assim e os dois viram o rosto. O Dusty ignora isso e cada um sobe no seu cavalo. A Loli se despede deles, mas o Dusty já agarra ela pelo braço e puxa pra cima do cavalo. Bom, qualquer coisa, pelo menos ela serviria de isca, né? Depois de um tempo andando, a Loli Sucubus, que no início tava reclamando, agora tava toda boba alegre admirando a vista. O Dusty repara que o cara de capacete tava encarando ele já fazia um tempo e que nem no dia que eles estavam na loja da Sucubus. O Dusty então associa tudo e pensa que ele gosta da Loli Sucubus e tá com ciúme dela. Ele então pergunta se ele não quer que a Loli vá no cavalo dele pra dividir um pouco o peso, só que o cara não demonstra nenhum interesse e diz que queria que ele ficasse no mesmo cavalo que o Dusty. Só que por causa do vento, o Dusty acaba não escutando. O cara do capacete pergunta qual é o plano caso eles fossem abordados pelos ladrões ali, e o Dusty diz que segundo o Kazuma, levantar esse tipo de bandeira sempre atrai problemas. A Loli ri do Dusty, diz que isso seria bem improvável, e na hora que ela fala isso, um bando de ladrões aparece no meio da pista apontando as armas pra eles. O Dusty diz pros dois ficarem quietos e seguirem a balela dele. Ele finge que é outro bandido e que trouxe uma Loli pra eles se divertirem por enquanto. A Loli Sucubus entra na brincadeira e os caras preparam um monte de comida e ficam admirando ela comer de longe. Os caras são tudo um bando de lalicon. Os bandidos que estavam ali começam a desconfiar do Dusty, se perguntam se já não viram ele antes, e o Dusty vê que eram os mesmos caras que estavam tentando sequestrar a Darkness naquele dia. Mas quando o cara vai abrir a boca pra falar algo, o cara de capacete bate com a lança no maluco. Era no jumento, filho de rapariga. O Dusty puxa a Loli de volta pro carro. O Dusty puxa de volta a Loli pro carro. Cara, ia falar carro de novo. O Dusty puxa a Loli de volta pro cavalo e eles saem correndo dali. E os dois caras que tinham arco se preparam pra atirar, mas quando eles vêm, o Dusty tinha cortado as cordas dos arcos. Depois de escaparem, eles param pra descansar. E o cara do capacete pergunta pro Dusty por onde eles vão procurar os amigos dele. E ele diz que eles não vão. Os dois ficam confusos e o Dusty diz que eles vão fazer uma emboscada pra pegar os bandidos, já que os caras que acabaram de ser atacados nunca imaginariam que o inimigo iria preparar uma armadilha pra eles. A Loli até pergunta pra ele se ele já pensou em mudar de classe pra ladrão, mas o Dusty manda ela ficar quieta e trabalhar. Olha, logo o Dusty mandando os outros trabalhar é foda. Depois que já tava tudo pronto, Dusty e companhia estavam escondidos no mato. Mais à frente eles avistam os 7 bandidos chegando. O caminho era bem estreito, o mato tava alto e por algum motivo a grama tava toda molhada. Então lá na frente o cara do capacete se levanta e começa a jogar pedra na cabeça dos malucos. Eles ficam mó bravos, mas como os arcos dele estavam quebrados, a única opção era aguentar as pedradas até alcançar o inimigo. Nisso, um pouco mais ao lado, o Dusty, que tava em um terreno mais elevado, levanta e começa a rir da cara dos malucos e taca pedra neles também. Os caras se dividem e vão 3 atrás do Dusty e 4 no cara do capacete, só que conforme eles vão se aproximando do Dusty, eles vão ficando cada vez mais presos no chão. Acontece que ali tava cheio de cordas trançadas e toda vez que eles pisavam errado, eles prendiam o pé nelas. Os caras desistem de ir atrás do Dusty e vão em direção ao cara do capacete, só que era exatamente isso que o Dusty tinha previsto, e ele faz um sinal e a Loli Sucubus sai voando pro alto e fica em cima da direção dos bandidos. Ela então usa aquele item mágico de raio que só atira pra baixo e cai um puta raio no chão, e como toda a grama tava molhada, os caras viram um churrasco
churrasco. Legal, filmei. Acontece que a grama tava molhada por causa do banheiro portátil que o Dusty pegou com o Vanir, mas infelizmente eles tiveram que quebrar o negócio por causa da barulheira que ele fazia. O Dusty então diz pra eles tirarem a roupa dos bandidos e amarrarem ele todos juntos na árvore, e eles fazem isso. Depois de tudo, eles sobem nos cavalos e continuam o caminho, que já tava praticamente seco. Já tava escurecendo e o único bandido que faltava era o que tava com a Aline e os outros. Eles chegam em uma trilha que era muito estreita para os cavalos passarem e acabam deixando eles ali. Nessa parte, o cara do capacete conversa com os cavalos e o Dusty comenta que não acredita que os cavalos entendem as pessoas, mas que os mais espertos conseguem entender palavras simples e os sentimentos dos donos. Depois disso, o Capacete Boy chega lá e enquanto ele andavam, o Dusty fica meio inseguro se seus amigos estão realmente bem, mas ele se recompõe e diz que com certeza tá tudo bem. A cena corta pra perspectiva do bandido, que tava junto com a Aline e os outros. Ele tava rindo pelos 3 bestas terem confiado nele e deixado ele como vigia noturno enquanto dormiam. O cara tinha jogado na fogueira uma droga que fazia as pessoas dormirem, então eles não acordariam tão facilmente. Enquanto ele espera pelos outros ladrões, ele começa a olhar pra Aline de um jeito muito obsceno e decide que vai brincar com ela. Ele começa a tirar a roupa dela e decide que vai apalpar o peito da menina. E quando ele fecha os olhos, ele percebe que por algum motivo tava bem maior do que ele tinha visto antes. Ele estranha isso e abre os olhos, mas a Aline não tava mais ali, e sim uma orc. A orc começa a ir pra cima dele e o cara fica desesperado, mas quando ele vai fugir aparecem mais 2. E bom, o resto é história, né? Acontece que tudo isso era um sonho que a Loli Succubus tinha dado pra ele. Os 3 explicam a situação pra Aline e pros outros, e já que a Loli e o cara do capacete confirmaram, eles também acreditam. O Kate e o Taylor agradecem ao Dusty, ele olha pra Aline e pergunta se ela não tem nada pra dizer pra ele. Ela, um pouco envergonhada, agradece o Dusty por ter salvo todos eles e o Dusty, com um sorriso no rosto, diz pra eles mostrarem seu apreço por ele. Depois de tudo, eles decidem dormir ali mesmo e o Dusty acaba ficando com um vigia noturno, já que ele perdeu no Jokenpô. O bandido tinha sido amarrado na árvore e o maluco do capacete não tirou o capacete nem pra dormir. O Dusty, falando sozinho, diz que além dele tem mais alguém acordado e ele se levanta e pega a lança do cara do capacete e entra na floresta. Depois de andar por alguns momentos, ele se encontra com um cara encapuzado. Ele se impressiona com o Dusty ter conseguido perceber a presença dele e o Dusty diz que já tinha percebido ele desde que eles montaram as armadilhas. O Dusty pergunta pro homem se ele é um assassino ou algo do tipo e o cara diz que isso não importa porque ele já foi pago, então ele precisa concluir o serviço de qualquer jeito. O Dusty então diz que se ele continuar assim, ele vai desperdiçar sua vida, que nem ele mesmo fazia no passado. O homem agradece o conselho, mas diz pra parar com a conversa fiada. Então o Dusty assume uma posição de combate e se lembra de há muito tempo atrás ter jurado nunca mais usar lanças. E lembrando de uma garota muito parecida com a Aline, ele se prepara pra batalha. O homem de capuz saca 2 adagas e eles começam a lutar. O Dusty então avança nele e o homem desvia, pulando pra trás. Só que o Dusty diz que a luta já tinha sido decidida e enfinca a lança na barriga do cara. O homem cai no chão surpreso e o Dusty olha pra ele e diz que como não usa uma lança há muito tempo, ele não podia se segurar. No fim das contas, o Dusty acabou não ganhando nada. Acontece que essa organização já tinha atacado várias vezes, mas nunca tinha ferido ninguém, apenas tratado muito bem as garotas, então ninguém denunciou eles. E como tinha um aristocrata apoiando eles, a polícia decidiu não levar o caso a público. Enquanto o cara encapuzado, ele tinha sumido e o Dusty tava meio preocupado dele querer voltar pra se vingar. Por causa disso, o Dusty não recebeu nenhuma recompensa e agora tava resmungando na guilda com seus companheiros. Eles conversam um pouco e o Dusty diz pra eles irem pegar uma missão, já que ele tá duraço, e o Taylor então diz que não precisa e coloca um saco de dinheiro na mesa. Ele diz que esse dinheiro foi a Luna quem deu como recompensa por tudo, mas eles estavam dando toda a grana pro Dusty. Ele alegremente aceita e diz que com esse dinheiro dá pra ele pagar suas dívidas e ainda vai sobrar o suficiente pra eles comemorarem e todo mundo fica alegre. Só que quem aparece pra estragar a felicidade deles é o Vanir, que diz que o Dusty tem que pagar pelo produto que ele vendeu pra ele. O Dusty diz que o Vanir tinha dado o negócio pra ele, mas o Vanir fala que ele só deu um produto e o outro ele tem que pagar. O Dusty fica tão em choque que nem consegue reagir e o Vanir pega a bolsa de moeda dele e sai rindo da guilda. A galerinha conforta o Dusty, se pergunta se o dinheiro não foge dele, porque não é possível. Eles acabam decidindo pegar uma missão e saindo da guilda são recebidos pelos grandes raios de sol e o céu azul. O Dusty logo reclama da claridade e a Aline diz pra ele não ficar reclamando e sussurra no ouvido dele que ele tava muito legal na noite passada. O Dusty pergunta se ela viu tudo e ela aperta o passo e vai andando mais à frente. E o Kate e o Taylor vão junto com ela. Bom, parece que essa vai ser mais uma aventura interessante desse grupo. Passando aqui no final do vídeo pra dar um salve para o mais novo membro do canal, Daniel Carvalho. Tamo junto, meu caro. E com isso terminamos o primeiro volume do spin-off do Dusty. Me diga aí o que vocês estão achando desse spin-off. E não acabou ainda. Esse spin-off tem 7 volumes e nós finalizamos o primeiro. Ainda tem muita coisa pra falar dele. Porque, né, o autor precisa dar uma explicação pra gente sobre o que o Dusty fazia no passado.
derrotado, porque pelo jeito o maluco era alguém muito pica, né? O cara derrotou o assassino lá no VaptVupt. Mas enfim, rapaziada, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e fui! Cala a boca! Tu deu uma cagada colossal que entupiu a privada toda!